Pessoal, estou tentando entrar aqui, chamando já o nosso convidado desta noite. Não. Opa! Tudo bem, Regis? Ô, Rafa, tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa os problemas tecnológicos aí, conseguimos Imagina, acertar aqui. eu também estou aprendendo, viu? Bacana, Rafa. Pessoal de Hortolândia, muito prazer que eu estou aqui hoje com o Rafa Zimbaldi, um companheiro muito querido, trabalhador, um deputado aqui da nossa região. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, um trabalho muito importante para a região. E, Rafa, queria que você já fizesse suas saudações iniciais e quero te agradecer por estar compartilhando com a gente esse momento. Estou muito feliz de ter aceito o convite de conversar com a população de Hortolândia. Você que sempre está presente aqui na cidade também, queria abrir espaço para suas saudações iniciais. Ô, Regis, primeiro agradecer, né, o carinho, a confiança, cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo, os amigos da cidade de Hortolândia, os amigos do Regis, que são de outros municípios aqui também da nossa região metropolitana, dizer da alegria, né, de estar participando, né? Você que é um exemplo, né, Regis? Você vereador, um vereador que foi muito atuante na cidade de Hortolândia, uma grande liderança aí, e eu quero, né, me colocar à disposição aí para responder a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. E também dizer que, assim como você, Regis, eu fui vereador na cidade de Campinas, né, por quatro mandatos. Eu fui eleito um dos vereadores mais jovens da história da cidade de Campinas. Eu fui eleito aos meus 22 para 23 anos. Tive a oportunidade de, dos 4 mandatos, 2 mandatos como presidente da Câmara. Marcamos uma história muito importante na cidade, né, que infelizmente, Campinas passou por situações muito difíceis, por denúncias de esquemas de corrupção implantado aqui pelo ex-prefeito, o ex-vice-prefeito. Eu presidi a cassação dos 2, né? Conseguimos aí fazer a cassação, comprovar os atos de omissão e de comprometimento do ex-prefeito, do ex-vice-prefeito. Conseguimos a conquista aí de dois distritos aqui para a cidade de Campinas, o distrito do Ouro Verde e o distrito do Campo Grande, que foi marcos históricos aqui na cidade, da nossa atuação como vereador aqui na cidade. Hoje eu tenho a honra, né, de estar como deputado estadual, trabalhando aí em prol da nossa cidade de Campinas e de toda a nossa região metropolitana. Quando a gente fala de região metropolitana, né, Regis, a gente entende a nossa região metropolitana como uma grande cidade, né? Os problemas de Hortolândia são problemas de Campinas, o problema de Sumaré é problema de Campinas e vice-versa, né? Então, se tem um problema de saúde no Hospital Mário Covas, na cidade de Hortolândia, reflete automaticamente aqui na Unicamp, na PUC, na maternidade. Então, os nossos problemas, eles também estão, né, conurbados, eles estão, nós vivemos aí situações parecidas, né? Quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de assistência social, todos esses problemas são problemas únicos, né, da nossa região metropolitana de Campinas. Então, dizer da honra de estar como deputado estadual aqui, fazendo trabalho pela nossa região metropolitana. Tive a oportunidade de ser candidato a prefeito aqui na cidade de Campinas, apresentar um novo projeto, não um projeto de município, mas sim um projeto de região, né, vendo exatamente, né, pregando esse discurso de que os nossos problemas eles são únicos. Não adianta cada município olhar para o seu umbigo, o prefeito de Campinas olhar para o seu próprio umbigo, o prefeito de Hortolândia, o prefeito de Sumaré
porque os nossos problemas eles são únicos. Então, eu fiz esse discurso, eu vim defendendo muito esse projeto de governo, mas estamos aí, estamos à disposição, trabalhando muito pela nossa região aqui. Rafa, bacana. Um pouquinho mais para frente no nosso bate-papo, eu vou comentar um pouco sobre a experiência que eu tive com você no segundo turno em Campinas, da qual gostei muito. Mas eu queria falar um pouquinho com o pessoal de Hortolândia, que eu me lembro, Rafa, a primeira vez que eu te conheci. Você também é muito novo, nós somos quase da mesma idade, e eu lembro que você tinha um trabalho muito bacana com a juventude, né? Aí na cidade de Campinas. E eu falava assim, pô, que legal que ele está fazendo lá em Campinas, né? E eu me inspirava um pouco no seu trabalho. E aí um dia eu falei assim, ó, vou bater na porta do Rafa lá em Campinas, ver se ele me ajuda com alguns eventos que eu tenho para Hortolândia, né? E o primeiro campeonato de skate que nós fizemos aqui, porque na época também não tinha pista, foi você que emprestou material, cedeu, nos orientou, ajudou muito aqui, né? Então eu lembro que uma das primeiras ações que eu fiz com a comunidade foi com o seu apoio. Então às vezes a pessoa fala assim, pô, o Rafa tá vindo aqui agora, não, mas pelo menos a experiência comigo em Hortolândia é de muito tempo atrás, há mais de 12 anos que você tem esse carinho por Hortolândia. Então, queria relembrar esse fato que para mim foi muito marcante. Na época eu não tinha mandato, não era vereador, era só um menino que queria fazer um evento e você abriu as portas para a gente. Então, sou grato desde aquela época, né? E já sou fã do seu trabalho há muito tempo. Ô, Regis, Rafa, podemos dizer que dois moleque sonhador, né? Dois malucos, né? Falando aí, defendendo aí o esporte, defendendo a pista de skate, defendendo mais rock, mais rap, né? Mas, assim, é isso, cara. É essa a nossa base, e é isso que nos motiva, né, o Regis, porque é a juventude, a política se faz dessa forma, se faz através da cultura, se faz através do esporte, se faz através da saúde. É esse trabalho que une, né, e faz com que os interesses em prol dos nossos municípios, em prol da nossa juventude, da nossa sociedade, eles se cruzam, né? A gente acabou se cruzando exatamente porque nós tínhamos aí a mesma visão e temos a mesma visão de município, de juventude, de benefício para a nossa população. Se me permite, só queria deixar um abraço aqui para o nosso deputado delegado Bruno, que está nos acompanhando aqui, um grande parceiro, amigo, que é aqui da nossa região também. Brunão, obrigado aí, delegado Bruno, atuante aí na causa animal, obrigado aí pela participação. Desculpa te cortar aí, viu, Regis? não, tranquilo. Obrigado, delegado, pela audiência. É uma honra aí ter ele com a gente também. E, Rafa, me fala uma coisa. Onde que deu o estalo? Falou assim, ó, vou entrar para a política. Da onde nasceu esse desejo? Porque você começou muito novo, eu sei que você sempre teve boas referências familiares, né, que estavam envolvidas com a política, mas onde nasceu, assim, no seu coração, qual foi o ato que falou assim, não, eu preciso representar a cidade de Campinas porque o povo está pedindo? Qual foi o fato que mais te marcou para você começar a sua carreira? Ô, Regis, bom, como você disse, né, meu pai para mim sempre foi uma grande referência. Meu pai começou no processo político em 1977. Eu nasci em 1981, ou seja, eu nasci no processo político. Meu pai foi administrador regional do então prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, também conhecido como Grama. Posso dizer com muita tranquilidade que foi o melhor prefeito da história de Campinas. E o meu pai foi administrador regional, foi vereador aqui na cidade, foi deputado federal. E tudo isso, o Regis, fez com que eu, né, fosse um reflexo, né, do meu pai. Pelo fato de acompanhar, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou filho do meio, né, eu sou o recheio. Né? Então, dizem que o recheio é o melhor, né? É o mais gostoso. Não, é o mais velho que é. Então, eu tenho um irmão mais velho, o meu irmão Eduardo, né, que ele é engenheiro de telecomunicações, e tenho a minha irmã mais nova, que é tenente da Força Aérea, é militar, é da área de saúde, é da área odontológica. E eu ali no meio sempre acompanhei meu pai, sempre apegado
ao meu pai, eu sempre acompanhei ele. Eu nasci na região do Ouro Verde, né? Então eu tenho grandes lembranças, né? Que meu pai ele ia para as reuniões. As reuniões elas aconteciam normalmente aos finais de semana por conta do trabalho da população naquela época, né? E até hoje, né? Assim, as reuniões políticas elas acontecem mais aos finais de semana. Durante a semana acontece, mas entre o processo político mesmo. Agora, reunião de bairro, reunião segmentada acontece aos finais de semana. E eu pegava a minha pipa ou bolinha de gude, eu ia lá interagir com a molecada do bairro, onde o meu pai ia visitar, eu era da região do Ouro Verde, então eu ia para os bairros, e ali eu começava a brincar com a meninada, e aí depois a reunião começava, meu pai me colocava do lado dele, e eu ali fui aprendendo, convivendo com essa situação. Isso fez com que eu admirasse, né, todo o processo político, né? E isso me encantava. Eu montei uma entidade em 2000, na década de 2000, e fiz com que na região do Ouro Verde nós iniciássemos esse processo de atendimento às nossas crianças, atendimento às crianças mais vulneráveis. E aí foi dessa forma que o processo político eleitoral foi entrando dentro de mim, porque eu participava, né? Participava com meu pai, participava do processo político acadêmico, do processo político partidário, mas eu nunca tinha pensado, né, em ser candidato. Então, através da entidade, através dessas manifestações acadêmicas, partidárias, vieram vários incentivos, inclusive o incentivo familiar, e fez com que eu saísse candidato em 2004. Eu tive a oportunidade de ser o segundo vereador mais votado naquela época, um dos vereadores mais jovens da história de Campinas, né? Como eu disse, 22 para 23 anos, defendendo, né, uma maluquice à época, porque na visão dos políticos mais antigos, né? Poxa, mas como é que veio um moleque falar aqui que Campinas precisa ter mais rock, que precisa ter mais hip hop, que precisa skate. ter mais skate? Ou seja, era anormal tudo isso, né? E foi dessa forma, foi nessa pegada que defendendo esse tipo da juventude, né? A política em prol da nossa juventude, que nós fomos eleitos, e dessa forma que nós tocamos aí o nosso mandato e fomos. E hoje, né, eu tenho a grata satisfação de encontrar pessoas que falam: Rafa, lembra do nosso trabalho, mais rock, mais rap, mais hip hop, mais skate em Campinas? E é isso, né, Rez? Aí a gente vê que a gente não estava errado, nós não estamos errados em defender, né, um processo cultural, um projeto cultural para a cidade, para a nossa região, um projeto de esporte para a nossa região. E é isso. Então, tudo isso me encantou. Lógico que eu não, né, embora eu tenha uma grande referência no meu pai, naquilo que ele construiu como administrador regional, presidente de bairro, como vereador, como deputado federal, mas nós temos as nossas ideias, nós temos o nosso projeto, o nosso trabalho, e foi dessa forma que eu tenho construído aí ao longo dos nossos mandatos como vereador e também como deputado da cidade. Ô, Rafa, muito bacana, né, a história. Eu lembro também que eu visitei a sua instituição, né? Eu acho que era Jovens do Futuro, não lembro o nome ao certo. Temos até hoje o Jovens do Futuro, viu? Jovens do Futuro, muito bacana, me inspirou bastante também para organizar uma instituição que nós tínhamos aqui na cidade, né, que era o Grupo Arja. E também, Rafa, o skate hoje, que é uma modalidade olímpica, né, que deu tantas alegrias para o Brasil. Naquela época que você falava de incentivar esse tipo de esporte, as pessoas olhavam com certo preconceito, né? Falavam assim, não, mas skate é coisa de marginal, é coisa de vagabundo, né? Hoje, e você mostrou que estava... Lembro. Quem tinha um skate debaixo do braço era pichador, era marginal, era bandido.
né? E Hoje, justamente hoje é o isso. esporte olímpico, é o segundo esporte mais praticado no país. E o que trouxe mais alegria para a gente na Olimpíada, né, Rafa? Então, Pois, assim, o tempo ele mostra tudo, né? Então, hoje, quem no passado criticou, tem que buscar entender o porquê que você defendia isso no passado, né? Então, assim, é motivo de muito orgulho estar conversando com você. Eu lembro também, Rafa, que você era muito amigo do nosso saudoso Ângelo Perugini, né? Nutriu uma amizade muito bacana com ele. Eu lembro que quando ele conversava comigo, ele conversava com muito carinho, falando sobre você, falando sobre o futuro da cidade de Campinas, né? E a Covid-19, infelizmente, acometeu o nosso prefeito e nos deixou muito triste, né? E essa pandemia acabou matando muitas pessoas. Eu queria que você fizesse um breve comentário do que você achou de como a pandemia ela foi tratada na cidade de Campinas, né? Eu falo isso da pandemia porque foi algo que me deixou muito triste aqui na cidade de Hortolândia, porque nós perdemos pessoas muito queridas, mas como você disse, né? Às vezes não tinha um atendimento próximo, os hospitais superlotavam, ia muito para Campinas, vinha para Hortolândia. O que você avaliou da condução da cidade de Campinas na pandemia? Regis, antes de entrar nesse assunto pandemia, eu queria fazer um parênteses aí, uma observação. Né? Você falou do Ângelo, né? O Ângelo, né? Primeiro que eu tinha, né, uma grande referência, né, uma figura, né, excepcional, e o Ângelo, por incrível que pareça, né, a gente está falando aqui da história política, na época eu fui o segundo vereador mais votado. A minha primeira entrevista como vereador eleito foi junto com o Ângelo Perugini. Olha, que bacana. Imagina, eu tremia mais que vara verde, eu tremia. Foi com o Elton Pimenta. Toda vez que eu vou no Elton Pimenta, eu lembro desse episódio, né? Então, logo que passou a eleição, na semana que passou a eleição, o Elton Pimenta fez o convite a mim como vereador. Ele entrevistava um prefeito e um vereador da região, os vereadores mais votados, tá? E a minha primeira entrevista como vereador eleito foi com o Ângelo Perugini. E eu tremia, muito nervoso, e o Ângelo Perugini, menino, tenha calma, aquele jeito doce do Ângelo, um cara assim, com a experiência. Calma, menino, calma, que vai ter que ser tranquilo, eu tô aqui, vou te ajudar também. Né? Então, fazer essa referência ao nosso saudoso Ângelo Perugini, que agora eu tive a oportunidade aí, nós estamos nominando o trevo aí na cidade de Hortolândia como o trevo do Ângelo Perugini, fazer uma homenagem, né? Que é uma pequena homenagem que nós fazemos a essa pessoa, né? Que é um exemplo para todos nós. Mas, voltando aí no assunto da pandemia, Campinas sofreu demais, né? E quando eu falo Campinas, né, nós tivemos um impacto em toda a nossa região metropolitana por conta da cidade de Campinas. Né? Campinas, por ser a nossa referência, a base da nossa metrópole, Campinas deixou muito a desejar. Né? Por falta de atendimento, por falta de estrutura. Por exemplo, né, eu fiz até uma denúncia na segunda onda da pandemia que nós tivemos aqui em todo o país. Nós tivemos aqui um hospital de campanha totalmente abandonado. E Campinas vem sofrendo com a situação da saúde. Por exemplo, Rez, para você conseguir uma consulta aqui na cidade de Campinas, leva mais de um ano. Para conseguir um exame, mais de 2 anos. E a população, né, lógico, ela com razão precisa correr atrás dos seus problemas, e aí vai até Hortolândia, vai até Sumaré, vai até Indaiatuba, né, nos municípios que acabam, de certa forma, dando atendimento. E nós estamos sofrendo muito com isso. Sofremos no Hospital Ouro Verde, com uma organização social que, apontado pelo Ministério Público, a Vitale, que fez um desvio de mais de 40 milhões de reais. Como se não bastasse tudo isso, o atual prefeito quer terceirizar da mesma forma o pronto-socorro do Campo Grande, né? Entregando na mão de uma organização social denominada ISAC, que tem aí
teve busca e apreensão pela Polícia Federal, né? Também por desvio de recursos públicos. Ou seja, Campinas já sofre bastante, né? E quando eu falo que Campinas precisa pensar, não na cidade de Campinas, mas pensar como região, exatamente por isso, porque nós precisamos entender que os nossos problemas, eles são únicos. E eu tenho defendido muito isso, né? A união dos municípios, a união dos prefeitos, a união dos hospitais filantrópicos. Eu tenho a grata honra, o Regis, de ser, né, o deputado estadual que mais investe nos hospitais filantrópicos e santas casas. Tenho uma afinidade muito grande com a federação, com a FEOSP, a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas. Tem uma lei aprovada da obrigatoriedade da destinação do crédito da nota fiscal paulista das farmácias para os hospitais filantrópicos e santas casas. Eu tive a grata satisfação de participar do projeto Mais Santas Casas, lançado pelo governo do estado, que significou 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? Porque eu acredito, o primeiro passo, né, para que a população tenha uma vida digna é dando atendimento à saúde, dando qualidade de vida. E a qualidade de vida vem através do Sistema Único de Saúde. Agora, o município, ele precisa fazer essa parceria. Nós temos aqui os hospitais, o Regis, eu me orgulho muito disso, e todo canto do estado, né? Eu visito aí todo canto do estado, as prefeituras como um todo, e eu tenho orgulho, para mim é um orgulho dizer que Campinas é a terra da Unicamp, da Universidade Estadual, que é uma referência mundial, não só como universidade, mas como o HC, né, em saúde, o CAISM, o Gastrocentro, o Hemocentro. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que nós temos a segunda maior maternidade do país aqui na cidade de Campinas, que é a maternidade de Campinas. Eu tenho o orgulho e a honra de dizer que nós temos o Boldrini, o Hospital de Combate ao Câncer Infantil, que é referência nas nossas pesquisas, no nosso atendimento ao câncer infantil. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que nós temos aqui o Sobrapar, através presidido pela querida doutora Vera Raposo do Amaral, que é uma referência na cirurgia crânio-facial, que é uma referência mundial. Crianças e pessoas de outros países vêm se tratar aqui no nosso Sobrapar. Nós temos o Hospital da PUC, que é uma outra referência, ou seja, Campinas tem tudo, né? Campinas, às vezes, perde pelo fato de ter uma gestão muito pequena, né? Porque não entende a necessidade dessa unidade entre os filantrópicos, o público, né? Mais as prefeituras da região, no entorno aqui da cidade, dos outros 19 municípios que compõem a nossa região. Nós temos aqui uma população de 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana. Nós temos uma população de quase 5 milhões de pessoas aqui na nossa região administrativa. Nós temos a Diretoria Regional de Saúde, através da doutora Mirella, aqui, que faz um trabalho excepcional, mas que tem dificuldade com a prefeitura. E aí, nós vemos aí que todo esse processo de pandemia, pessoas morrendo, né, durante a pandemia, nós vamos começar, infelizmente, nós vamos sofrer novamente por conta do represamento, né, de atendimento, as faltas de atendimento nas cirurgias eletivas que foram canceladas durante o processo de pandemia. Nós tivemos aí o cancelamento de consultas, de exames. Tudo isso foi represado e que, consequentemente, né, agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo aí atravessar o fim da pandemia, né, se Deus quiser, mas nós vamos enfrentar tudo aquilo que ficou represado. As pessoas, a população que sofreu aí, que precisou de atendimento oncológico,
aqui na cidade, aqui na nossa região. Ou seja, tudo isso foi represando, que agora, 2022, nós vamos sentir um reflexo. E aí, com tudo isso, reflete também na educação, que as nossas crianças ficaram literalmente sem escolas, né? Aí nós temos aí todo investimento de infraestrutura que não aconteceu durante a pandemia, ou seja, o governo ele ficou escondido, né, literalmente atrás da pandemia. Olha, eu estou correndo atrás da pandemia, mas o governo do estado, o governador não está investindo, o governo federal não está investindo, e tudo isso foi se escondendo, e a população sofrendo. E esse represamento nós vamos, com certeza, sofrer agora, nesse momento de 2022. É triste, Rafa, quando o governo não assume a sua responsabilidade, né, de fazer com que a vida da população melhore. Isso é muito triste para a gente. Eu queria deixar um abraço aqui também, Rafa, para todo mundo que está nos assistindo, né? Um abraço especial para o Ronaldo Reis, o Ronaldinho, grande amigo nosso que nós temos em comum, Carlos Ventura, o Basílio, Carolina Pontes, a Verica aqui de Hortolândia, o Bruno Marcelo, que é um amigo meu lá de Sumaré, que estou comigo, gente boa demais, a Karen Carolina, a Mariana, o Ralf, a Laisa, o Manuel, o Matheus Mota, enfim, Rafa, muita gente bacana aqui que está nos acompanhando. Eu percebi assim, que a audiência está bem bacana, bastante comentário, bastante curtida. E é uma oportunidade que nós temos de conversar com a nossa população, né? Se bem, viu, Rafa, que eu estou acompanhando bastante o seu trabalho nas suas redes sociais e eu tenho ficado muito feliz com isso, porque a gente consegue acompanhar o que você está fazendo no dia a dia, né? Desde a pauta que você entra no carro para falar o que você vai fazer durante o dia, até o final do dia que você chega e faz um resumo de tudo o que aconteceu. Então é bem bacana, a população gosta muito disso, né? De acompanhar o que o deputado está fazendo. Né? Foram muitos votos que foram confiados, e esse trabalho de prestação de contas quase que diário é muito importante para que a população fique sabendo e acompanhando e fiscalizando o deputado que ela votou. Eu lembro que na última campanha aqui da Campinas de 2020, né? No primeiro turno eu estive junto com o Wilson Matos, que é um grande amigo, que gosta muito de você também, e pude acompanhar um pouco mais de perto o segundo turno ao seu lado aí. Eu vi a sua luta incansável, o tanto de votos que você teve foi muito, né? Infelizmente a máquina administrativa ela tem um peso muito grande, e às vezes é uma disputa desleal, né? Porque são muitos recursos empregados e pouco debate. Eu vi que você se propôs a estar na rua, fazer o debate, a conversar com a população. Então, eu acho que isso foi uma semente plantada para o futuro, né? E baseado até na sua luta, Rafa, eu queria destacar algumas aqui que eu achei muito importante, né? A primeira, que é um pouco da minha área, que hoje eu estou na Secretaria de Cultura, né, como secretária de Cultura, foi a luta pelo Projeto Guri. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu acompanhei, e para a gente que depende desses recursos, é muito importante. Eu queria que você contasse um pouco a sua luta. Olha, Rez, obrigado aí pelo carinho, e, aliás, te agradecer de público aí a tua confiança aqui na cidade de Campinas. Você disse aí da dificuldade, nós enfrentamos uma máquina pública, né, que infelizmente usou a máquina em prol da cultura do outro lado, funcionários, com gasto mais de 100 milhões, que aliás nós estamos fiscalizando tudo de perto, né? Mas nós defendemos aí todos os projetos que são importantes aí para a cidade. Como a gente, né, falou aqui sobre saúde, quando eu dizia, né, que nós teríamos mais de 1.000 médicos para atender a população, são regras simples, né, Rez, que você pode muito bem trocar recolhimento de imposto por serviço prestado à população, né? Então, eu tenho conversado até hoje com os nossos médicos, com planos de saúde, né, que eu falava muito sobre isso. Vamos trocar os médicos, deixa de pagar ISS para atender a população. Faz uma troca, né? Faz uma troca. Assim, dessa forma, a gente conseguiria zerar zerar a fila
de consultas, de exames, de cirurgias, enfim. E aí na cultura também, né, a gente tinha um plano de governo para a cidade, mas falando da cultura de uma maneira geral, como deputado, logo que assumi, né, o governador João Dória, talvez ele não tinha o conhecimento, o Rez, e ele falou de acabar com o Projeto Guri. O Projeto Guri, né, para quem não conhece, é um programa de iniciação musical para as nossas crianças, jovens e adolescentes, que tem em todo o estado de São Paulo. E foi anunciado pelo governo do estado como corte de investimento para fazer economia. Mas naquele momento eu falei, não, eu conheço o Projeto Guri, é um projeto muito importante, porque você tira jovens da rua, você tira os jovens da criminalidade, você tira os jovens do mundo do crime, né, para dar uma oportunidade para esses jovens, crianças, adolescentes. E foi aí que eu fui, né, foi meu primeiro posicionamento, né, de enfrentamento ao governo como deputado. Para mim foi uma experiência e tanto, né, e que nós conseguimos demonstrar para o governo do estado a necessidade de manter o projeto Guri, e além disso, né, Rez, nós conseguimos fazer a ampliação de um projeto tão importante como esse, né, de dar oportunidade às nossas crianças. Então esse foi o nosso primeiro posicionamento. Fizemos convocação do secretário de Cultura, o Saleitão, né? Foi um marco na Assembleia Legislativa, que eu protocolei um requerimento de convocação do secretário que nunca tinha acontecido na história da Assembleia, né? Porque eu estava inconformado com tudo aquilo, né? E entendo que, lógico, quando um governador ganha eleição, quando um prefeito ganha eleição, a primeira coisa que vem na cabeça dele, vamos cortar gasto, isso é natural e é extremamente necessário. Mas os cortes de gasto, eles têm que ser olhados primeiro para dentro do gabinete, né? Do gabinete do secretário, do governador, do prefeito, depois comissionados. É o segundo ponto mais necessário. E aí depois você vai analisando projeto a projeto, conhecendo, né? Precisa se conhecer, né, cada projeto de governo, que aí não é, né, porque o ex-governador que fez esse projeto. Não é isso. Né? Aquilo que é bom tem que continuar. Aquilo que é bom, né, tem que continuar. E esse é um projeto, né? O projeto Guri é um projeto extremamente interessante e necessário, e que o governador, o vice-governador entendeu isso, e graças a Deus conseguimos aí, além de manter o projeto Guri, ter um investimento maior aqui em todo o estado de São Paulo. Não, muito bacana, Rafa. Foi algo que ajudou muito a cultura, principalmente nesse momento que a gente entrou, que é de pandemia, né? A arte ela foi essencial para a manutenção da nossa sanidade mental, porque eu ficar em casa e se não tivesse algo para a gente distrair a cabeça, né? Cultura, música, arte, isso faz com que a gente consiga passar esses momentos de dificuldade com mais tranquilidade. Então, muito grato por essa luta aí que você teve com relação ao Projeto Guri. E uma outra coisa, assim, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para Hortolândia, que foi uma ação muito bacana que você fez com relação ao cartório aqui de Hortolândia, né? Eu sei que você está acompanhando isso, e para a gente, assim, pode parecer que fala assim, nossa, mas um cartório vocês não têm? Não, nós não tínhamos um cartório, a gente tem que ir para Sumaré ou Campinas, né? E para a gente isso vai significar, além da arrecadação, né, que vai melhorar da cidade, uma praticidade nos serviços, né? E resgata aquela questão de identidade da nossa cidade, de ter um cartório, de poder resolver tudo aqui na nossa cidade. O governador já tinha enviado para a gente um poupa-tempo, que ajudou muito, e agora essa questão do cartório. Mas eu sei que foi uma briga muito grande, porque há tantos anos que tentávamos e não conseguíamos. Foi só você entrar na briga e conseguiu, então tem uma coisa diferente aí. Rez, bom, assim,
Primeiro dizer de um posicionamento, né, que eu acho que o Brasil é um país muito burocrático, né? Você há de concordar comigo, né? Eu acho que cartório no mundo todo só existe cartório em Portugal e no Brasil, né? Então é um processo burocrático, né? Você tem que reconhecer, né, a sua assinatura, você tem que provar que é sua mesmo, né? Ou seja, eu não entendo isso, mas tudo bem, é uma cultura do Brasil. Eu acho que a assinatura. Meu pai sempre falou, meu avô, né, que o fio do bigode vale mais do que uma assinatura, né? Mas, enfim, é a nossa cultura, o cartório está aí, é uma realidade, embora nós não concordamos aí com a existência do cartório, mas é algo que nós temos e que nós devemos aí conviver com isso. E Hortolândia, né? Hortolândia vivencia, aliás, ainda hoje, né? Vivencia essa situação. Você tem um imóvel na cidade de Hortolândia, você vende o seu imóvel, aí você vai passar escritura. Legal. Só que aí você tem que se deslocar para a cidade de Sumaré, né? E aí você recolhe o imposto, o ITBI, na cidade de Sumaré, e o imposto que deveria ser recolhido na cidade de Hortolândia é recolhido em Sumaré. E esse dinheiro volta em benefício para a população de Sumaré e não de Hortolândia. Então, nós fizemos aí todo um trabalho, Regis, de convencimento, mostrando as necessidades aqui da nossa região administrativa. Campinas tinha necessidade de 2 cartórios, né, que é o Ouro Verde e Campo Grande, que também conquistamos. Nós conquistamos aí o cartório de Hortolândia, um cartório de Jarinu, e agora nós conquistamos em Conchal e Artur Nogueira. Que bacana. Né? Então aqui nós estamos falando de 6 cartórios aqui da nossa região administrativa. E de que forma que nós fizemos isso, Regis? Há mais de 20 anos não existia projetos do Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa solicitando a criação de cartórios. Mas nós fizemos um desenho regional mostrando a necessidade da nossa população, dos nossos municípios e, enfim, da necessidade da população em ter esses cartórios. E aí conseguimos, né, convencer, e aí doutor Geraldo, doutor Ricardo Anaf, né, que é presidente, corregedor, entenderam da necessidade da criação desses cartórios, e nós estamos trabalhando. Então, falando especificamente do cartório de Hortolândia, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui, que são de Hortolândia, nós conseguimos já o parecer favorável à aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Tivemos o parecer favorável, já foi aprovado, e agora, né, acabei de falar com o presidente há pouco, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinatari, e também com o deputado, grande amigo, o deputado Alex de Madureira, que é o deputado coordenador das pautas da Assembleia Legislativa, e falamos aí da inclusão desses 3 projetos: Campinas, Hortolândia e Jarinu, né? Então, se Deus quiser, ainda esse ano nós teremos a aprovação desses 3 projetos tão importantes. Depois, aprovando pela Assembleia, o Tribunal de Justiça vai abrir, né, o concurso público, e aí o cartorário presta o concurso público, aquele que for aprovado, ele faz um investimento na cidade. No caso de Hortolândia, ele faz um investimento aí na cidade de Hortolândia. Então é isso. Eu nada mais fiz, Regis, de me debruçar, né, sobre as necessidades jurídicas, a comprovação técnica, e conseguimos tudo isso junto ao Tribunal de Justiça. Eu acho que quando a gente se dedica, a gente consegue. Mas olha, foi muito empenho, porque a gente estava nessa luta há muito tempo, muita gente prometia, né? Vamos conseguir, vamos trazer. Era em épocas de campanha, o pessoal sempre falava isso. Você nunca falou
e acabou fazendo, né, mostrando que a atitude aí é muito mais importante do que uma promessa política. Então, a cidade de Hortolândia agradece. E também, Rafa, assim, por acompanhar muito seu mandato, eu vejo que você faz parte da Comissão de Transportes, né? E também está numa briga aí com relação ao aumento de pedágio, né? Então, quando eu vi que você estava na luta, eu já fiquei mais animado, porque é quase certeza da vitória. Mas a gente fica preocupado, porque a gente sabe que a gasolina está muito alta, a gente está enfrentando uma crise econômica sem precedentes no nosso país, e não pode aumentar, né, esse recurso para deslocamento, porque a gente acaba que, sem aquela lei de ir e vir, acaba sendo cerceado pelo fato econômico, porque a gente não consegue sair de casa, né? Se não pela gasolina, pelo pedágio, enfim. Está dificultando essa transição, principalmente da nossa região aqui, que é bastante integrada, né? Eu vejo que você tem feito um debate interessante, sempre dentro do respeito, né? Preservando as questões técnicas, né? Não é um debate puramente ideológico, eu acho que isso é importante. Todo mundo tem as suas preferências políticas, a sua linha ideológica, mas o seu debate é muito técnico, né? Ele sempre é voltado para a melhoria de vida das pessoas, independente de lado, de direita, esquerda, e essa é um pouco a característica que a gente tem aqui dentro desse programa, que é o Via Democrática. Conversar, escutar todas as opiniões, né? E a gente aprende com todo mundo, Rafa, né? E eu tenho aprendido muito com você, e esse debate técnico que você tem feito sobre essa questão do pedágio, principalmente nessa parte em que as pessoas que menos favorecidas acabam sendo prejudicadas, você tem feito uma defesa muito bacana. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa luta, porque eu sei que isso contraria muitos interesses e de muitos poderosos, né? Tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento. O Regis, assim, eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de enfrentamento, né? Eu acho que é obrigação nossa, né, como servidor público, né, fazer esse tipo de enfrentamento. Né? E como presidente da Comissão de Transportes, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia, eu acho que a nossa missão é essa. Eu quero reconhecer aqui, né, que nós temos as melhores estradas do país. Né? São Paulo, graças a Deus, nós temos aí uma qualidade de estradas que jamais vista em todo o país, que é uma referência, e melhores que em outros países. Né? Quando a gente pega a rodovia dos Bandeirantes, quando a gente pega a própria Anhanguera, embora nós temos um trecho aqui na nossa região com muita dificuldade, que é região de Sumaré, aqui a SP-101, né? São regiões, né, que demandam investimento, mas nós temos, né, estradas com qualidade. Mas, em compensação, do outro lado, nós temos o pedágio mais caro do país. Né? Nós temos um pedágio específico aqui, o resto que eu quero até citar, que é da Anchieta, de R$30. Esse é o pedágio mais caro do país. Quem vai ali para Santos, saiu de São Paulo, vai para Santos, né? Nós temos o pedágio mais caro do país. Né? Eu entendo, né, que os investimentos, eles aconteceram só que nós pagamos por isso. Né? Nós temos um imposto que já é pesado, né, que é muito elevado, que é o IPVA. Que você paga. O IPVA é exatamente isso, o imposto dos veículos que nós pagamos é exatamente para a conservação das estradas. Lógico, aí você tem um serviço, né, melhor, que é as rodovias, pô, legal, não tem problema, eu não vejo problema, a população não é contra o pedágio desde que você tenha um bom serviço prestado. Agora, ter os pedágios com a tarifa que nós temos, isso é inaceitável. Isso eu não posso aceitar. Né? Então, para você tirar o veículo hoje de dentro de casa, você vai pagar praticamente R$7 o litro de combustível, você vai pagar até R$30 num pedágio. Ou seja, isso não entra na minha cabeça, porque quando você tem um salário mínimo de R$1.000, como é que a população, né, como é que fica o direito de ir e vir das pessoas, como você disse, é um direito constitucional. Só que esse direito constitucional está sendo cerceado pelos preços do produto. Né? Hoje
o veículo ele se torna o objeto até de menor valor, né? Porque o tanto que você paga de combustível, o tanto que você paga de seguro, o tanto que você paga de IPVA, o tanto que você paga de pedágio, ou seja, Tá doido, muito caro. não dá, ninguém sobrevive com tudo isso. Então, eu tenho feito esse enfrentamento, Regis, vou continuar essa luta, porque eu acho que o governo do Estado ele precisa fazer uma revisão dos nossos pedágios, né? E aí, às vezes, assim, eu acabo recebendo crítica por isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não uso o pedágio todo dia. A grande maioria da população, né, ela não usa o pedágio, ela não paga o pedágio todos os dias. Isso numa viagem, às vezes, de lazer, numa viagem a trabalho, mas isso impacta na nossa vida diretamente. Porque quando a gente fala em pedágio, o alimento que chega até a nossa mesa, o remédio que chega até a farmácia, o insumo médico que chega até o hospital, ele vem, né? O preço vem embutido, né? Quando a gente fala no combustível mais alto, no pedágio mais caro. Então, por isso nós estamos aí trabalhando para fazer uma revisão de todas as concessões do Estado de São Paulo, né? Buscando aí uma redução de pedágios aqui. E eu, sinceramente, não vou me tranquilizar enquanto nós não conseguirmos um pedágio mais justo. Não estou aqui falando, vamos encerrar pedágio, São Paulo não precisa de pedágio. Precisa, nós sabemos que precisa da manutenção, né? Mas nós precisamos de um pedágio justo, onde a população tenha condição de pagar, né? Nós tenhamos um salário referente, com condição que o cidadão ele tire o seu carro da garagem, ele pegue a estrada, consiga pagar o seu pedágio, consiga pagar o combustível. Então é isso que eu tenho defendido. Eu acho que não é justo o que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo e no país de forma geral, porque quando a gente fala de combustíveis, o petróleo, o combustível, né, isso está acontecendo no país todo. A gente está vendo né, situações aí, quando ameaçou a greve dos caminhoneiros, aí a gente nós vimos postos de combustível aqui na nossa região cobrando quase R$10, R$9 o litro de combustível. Então isso é no mínimo inaceitável, Regis. E vamos continuar a nossa luta aí, cara. Rafa, coragem e força, porque eu sei que não é fácil fazer esse enfrentamento, mas você tem muita coragem, experiência, sua equipe também é muito preparada para isso, então isso credencia aí para essa luta. E Rafa, você é do mesmo partido do nosso prefeito aqui, né, do Zezé, uma pessoa que te admira muito, soprou para mim esses dias que está trazendo um recurso para a saúde da cidade de Hortolândia. Ele falou assim, estou batendo lá na porta do Rafa para ele mandar recurso aqui para a saúde, para nos ajudar a fechar as contas de final do ano. E eu sei que você fez muitas coisas aqui para a cidade, principalmente na questão de recursos de emenda, né, Rafa? Você ajudou bastante a nossa cidade, nós somos muito gratos aí. Porque, assim, o que a gente imagina? Bom, o Rafa pode ser eleito só com os votos de Campinas. Então ele vai trabalhar só para Campinas. Mas não, foi o contrário. Ele trabalhou não só para Campinas, mas para Hortolândia, Sumaré e cidades da região. E a gente sabe que os recursos, eles são contados, não tem recurso ilimitado, né? E você sempre pensando em Hortolândia para contemplar, né? Eu sei que nossa cidade está crescendo, está evoluindo muito. O prefeito Zezé tem feito um trabalho muito bacana, tem ouvido bastante a população, tem atendido a todos e feito uma gestão muito bacana. Mas ele me soprou aí que quem vai fechar as contas no final do ano são as emendas do Rafa aí na saúde. O Regis, assim, primeiro reconhecer o trabalho do Zezé. Eu sou amigo do Zezé desde a época de vereador, né? É um cara que eu estimo e que, né, fico muito feliz, né, por ver o Zezé como prefeito dando uma continuidade no trabalho do nosso saudoso Ângelo Perugini, né? Eu fico feliz e orgulhoso, né, de ver um amigo como o Zezé de fazer o trabalho que está fazendo, mostrando competência,
mostrando que ele, né, a humildade dele, né? Você conhece tanto quanto eu o Zezé, as pessoas que estão nos assistindo aqui, sabe tanto quanto eu, quanto o Zezé tem sido humilde. Né? Ele poderia, não, agora a gestão é minha, né? O Ângelo infelizmente foi, agora eu vou. Não, ele está seguindo exatamente, aliás, não mudou exatamente nada. Né? Ele está dando sequência no legado do Ângelo. E aí, eu, como deputado, eu tenho buscado ajudar bastante a Hortolândia. Nós conseguimos agora, recentemente, 3 milhões de reais para o custeio do Hospital Mário Covas, né, que a gente sabe da necessidade. O Hospital Mário Covas foi um hospital que ajudou muito a nossa região. É um hospital regional, viu, Regis? Às vezes as pessoas olham o Mário Covas só como o Hospital de Hortolândia. Não, gente. O Hospital Mário Covas, ele é um hospital da nossa região. Atende pessoas aqui de Campinas, atende pessoas de Sumaré, de Nova Odessa, de Americana. Ou seja, é um hospital regional. E, lógico, além dos 3 milhões, nós estamos brigando aí para que nós tenhamos aí mais 12 milhões de reais o ano que vem, no próximo ano, para o custeio, né, para que o Hospital Mário Covas continue atendendo a nossa região. E fazer aqui um parênteses, viu, Rez, que durante o momento de pandemia, sem ter a ajuda do Estado, né, de custeio, teve os convênios, teve alguns convênios específicos aí, mas Hortolândia bancou, e eu tenho que reconhecer isso, aquilo que Hortolândia colocou, né, como o município colocou no Hospital Mário Covas para atender a população aqui da nossa região. Nós não tivemos aí nenhuma morte por falta de atendimento, né? Ou seja, lógico que, infelizmente, nós tivemos várias mortes aqui na nossa região, mas nenhuma por falta de atendimento, especificamente também aí no Hospital Mário Covas. Então, nós conquistamos esse recurso de 3 milhões de reais, além de emendas parlamentares que nós destinamos aí para a cidade, para a reforma de posto de saúde, para reforma de escolas. Ou seja, ao todo foi, se eu não me engano, foi um pouco mais de 6 milhões de reais para a cidade de Hortolândia, 6, 7 milhões de reais, só para a cidade de Hortolândia. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande pela cidade e um reconhecimento. Né? Eu tive 81 mil votos como candidato a deputado. Hortolândia representou muito nesse processo, quase 2 mil votos aí na cidade de Hortolândia. Então, eu reconheço e quero continuar trabalhando pela cidade de Hortolândia e vou continuar. Não só pelo meu amigo Zezé, por você, Rez, mas pela população. Né? É aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Os problemas, eles são únicos. Quando a gente fala do problema de Hortolândia, é problema de Campinas, é problema de Sumaré. Nós estamos com os problemas, os nossos problemas, eles são únicos. Então, não adianta a gente pensar somente no município que nós moramos e residimos. Nós precisamos pensar na nossa região como uma única cidade, como um único município. Por isso, eu venho trabalhando aí, eu faço questão de ser um deputado regionalista, né, municipalista, porque eu sempre falo que a população, ela não vive no estado e não vive no país, ela vive no município. Então, se é problema de saúde, de educação, de segurança pública, de assistência social, é na porta da prefeitura, é na porta da Câmara de Vereadores que a população bate. E por isso a população espera um atendimento digno. Muito bacana, Rafa. A gente está encaminhando para o encerramento. Eu quero agradecer todas as pessoas que deixaram suas mensagens, foram muitas. O que couber a mim aqui eu vou responder, mas a maioria foi para o Rafa aí, né? Que vai poder responder também bastante aí. E, Rafa, eu quero parabenizar o trabalho que você tem feito na Assembleia, dizer que é uma honra dizer que você representa também a cidade de Hortolândia. Da minha parte, farei questão de divulgar todos os feitos que você realizou por Hortolândia, porque é importante para nós no dia a dia, a gente sente
esses efeitos. É importante ter um deputado que conheça a região que ele está trabalhando, né? Então você conhece aqui a cidade de Hortolândia, conhece toda a região metropolitana, isso ajuda na hora do debate, na hora da discussão, na hora de pressionar, na hora de lutar por um projeto. Então, não só eu, como a cidade toda de Hortolândia, o nosso prefeito Zezé, reconhece a importância do seu trabalho. Eu quero agradecer muito por ter aceitado esse convite, eu sei que seu tempo é muito escasso. Quando estava certo, aí uma vez caiu o Instagram, ficou fora do ar. Aí no outro você teve uma reunião importante. WhatsApp, pelo amor de Deus. Bem no dia que o Rafa ia falar. Não, e o pessoal ligando, né? Falando, mas você tem hoje uma live aqui com o Rez. Mas tá aí, deu certo, graças a Deus. Deu certo, graças a Deus. Quero agradecer, gratidão por todo o seu trabalho na cidade de Hortolândia, Rafa. O Rez, eu que agradeço o carinho, a oportunidade, né, do seu convite, dizer da honra, né, e parabenizar você também pelo teu trabalho aí na cidade de Hortolândia, né, como secretário, um cara que eu posso dizer que antes do processo político é um grande amigo, uma pessoa que eu estimo. Então, agradecer o teu carinho, a tua confiança, agradecer aí a oportunidade de abrir a sua rede social para que eu pudesse estar aqui com você falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Convidar aqueles que estão assistindo através da sua rede social, o Rez, convidar a conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Através da minha rede social, né? O Rafa Zimbaldi, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, ou seja, conhecer um pouquinho desse trabalho, me colocar à disposição para todas as demandas, aquilo que estiver ao meu alcance pode contar comigo, e dizer que o nosso trabalho é exatamente esse, continuar representando aqui a nossa região, fazendo esse trabalho regionalista pela nossa região, e além, logicamente, do apoio, né, da população, daqueles que estão nos assistindo, pedir também as orações, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, para que Deus possa nos conduzir, nos dar direcionamento, discernimento, e mais que tudo isso, sabedoria. Então, Rez, não ao Rafa, mas a todos aqueles que estão em cargo público, então, agradecer o teu carinho, né, a tua disposição em me receber, e estou à sua disposição, viu, Rez? Sua, de toda a população da cidade de Hortolândia e da nossa região administrativa, região metropolitana. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado, Rafa. Fica com Deus. Bom trabalho para você. Amém. Obrigado. Valeu. Valeu. Pessoal, estou tentando entrar aqui, chamando já o nosso convidado desta noite. Não. Opa! Tudo bem, Regis? Ô, Rafa, tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa os problemas tecnológicos aí, conseguimos acertar aqui. Eu também estou aprendendo, viu? Bacana, Rafa.
Pessoal de Hortolândia, muito prazer que eu estou aqui hoje com o Rafa Zimbaldi, um companheiro muito querido, trabalhador, um deputado aqui da nossa região. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, um trabalho muito importante para a região. E, Rafa, queria que você já fizesse suas saudações iniciais e quero te agradecer por estar compartilhando com a gente esse momento. Estou muito feliz de ter aceito o convite de conversar com a população de Hortolândia. Você que sempre está presente aqui na cidade também, queria abrir espaço para suas saudações iniciais. Ô, Rez, primeiro agradecer, né, o carinho, a confiança, cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo, os amigos da cidade de Hortolândia, os amigos do Regis, que são de outros municípios aqui também da nossa região metropolitana, dizer da alegria, né, de estar participando, né, você que é um exemplo, né, Regis, você vereador, um vereador que foi muito atuante na cidade de Hortolândia, uma grande liderança aí, e eu quero, né, me colocar à disposição aí para responder a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando e também dizer que, assim como você, Regis, eu fui vereador na cidade de Campinas, né, por quatro mandatos. Eu fui eleito um dos vereadores mais jovens da história da cidade de Campinas. Eu fui eleito aos meus 22 para 23 anos. Tive a oportunidade de, dos 4 mandatos, 2 mandatos como presidente da Câmara. Marcamos uma história muito importante na cidade, né, que, infelizmente, Campinas passou por situações muito difíceis, por denúncias de esquemas de corrupção implantado aqui pelo ex-prefeito, o ex-vice-prefeito. Eu presidi a cassação dos 2, né? Conseguimos aí fazer a cassação, comprovar os atos de omissão e de comprometimento do ex-prefeito, do ex-vice-prefeito. Conseguimos a conquista aí de dois distritos aqui para a cidade de Campinas, o distrito do Ouro Verde e o distrito do Campo Grande, que foi marcos históricos aqui na cidade, da nossa atuação como vereador aqui na cidade. Hoje eu tenho a honra, né, de estar como deputado estadual, trabalhando aí em prol da nossa cidade de Campinas e de toda a nossa região metropolitana. Quando a gente fala de região metropolitana, né, Regis, a gente entende a nossa região metropolitana como uma grande cidade, né? Os problemas de Hortolândia são problemas de Campinas, o problema de Sumaré é problema de Campinas e vice-versa, né? Então, se tem um problema de saúde no Hospital Mário Covas, na cidade de Hortolândia, reflete automaticamente aqui na Unicamp, na PUC, na maternidade. Então, os nossos problemas, eles também estão, né, conurbados, eles estão, nós vivemos aí situações parecidas, né? Quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de assistência social, todos esses problemas são problemas únicos, né, da nossa região metropolitana de Campinas. Então, dizer da honra de estar como deputado estadual aqui, fazendo trabalho pela nossa região metropolitana. Tive a oportunidade de ser candidato a prefeito aqui na cidade de Campinas, apresentar um novo projeto, não um projeto de município, mas sim um projeto de região, né, vendo exatamente, né, pregando esse discurso de que os nossos problemas eles são únicos, né, não adianta cada município olhar para o seu umbigo, o prefeito de Campinas olhar para o seu próprio umbigo, o prefeito de Hortolândia, o prefeito de Sumaré, porque os nossos problemas eles são únicos. Então, eu fiz esse discurso, eu vim defendendo muito esse projeto de governo, mas estamos aí, estamos à disposição, trabalhando muito pela nossa região aqui. Rafa, bacana. Um pouquinho mais para frente no nosso bate-papo, eu vou comentar um pouco sobre a experiência que eu tive com você no segundo turno em Campinas, da qual eu gostei muito. Mas eu queria falar um pouquinho com o pessoal de Hortolândia, que eu me lembro, Rafa, a primeira vez que eu te conheci. Você também é muito novo, nós somos quase da mesma idade, e eu lembro que você tinha um trabalho muito bacana com a juventude, né, aí na cidade de Campinas. Eu falava assim, pô, que legal que ele está fazendo lá em Campinas, né? E eu me inspirava um pouco no seu trabalho.
E aí um dia eu falei assim, ó, vou bater na porta do Rafa lá em Campinas, ver se ele me ajuda com alguns eventos que eu tenho para Hortolândia, né? E o primeiro campeonato de skate que nós fizemos aqui, porque na época também não tinha pista, foi você que prestou material, cedeu, nos orientou, ajudou muito aqui, né? Então eu lembro que uma das primeiras ações que eu fiz com a comunidade foi com o seu apoio. Então às vezes a pessoa fala assim, pô, o Rafa tá vindo aqui agora, não, mas pelo menos a experiência comigo em Hortolândia é de muito tempo atrás, há mais de 12 anos que você tem esse carinho por Hortolândia. Então, queria relembrar esse fato que para mim foi muito marcante. Na época eu não tinha mandato, não era vereador, era só um menino que queria fazer um evento e você abriu as portas para a gente. Então, sou grato desde aquela época, né? E já sou fã do seu trabalho há muito tempo. Ô, Regis, Rafa, podemos dizer que dois moleque sonhador, né? Dois malucos, né? Falando aí, defendendo aí o esporte, defendendo a pista de skate, defendendo mais rock, mais rap, né? Mas, assim, é isso, cara. É essa a nossa base, é isso que nos motiva, né, o Regis? Porque é a juventude, a política se faz dessa forma, se faz através da cultura, se faz através do esporte, se faz através da saúde. É esse trabalho que une, né, e faz com que os interesses em prol dos nossos municípios, em prol da nossa juventude, da nossa sociedade, eles se cruzam, né? A gente acabou se cruzando exatamente porque nós tínhamos aí a mesma visão e temos a mesma visão de município, de juventude, de benefício para a nossa população. Se me permite, só queria deixar um abraço aqui para o nosso deputado delegado Bruno, que está nos acompanhando aqui, um grande parceiro, amigo, que é aqui da nossa região também. Brunão, obrigado aí, delegado Bruno, atuante aí na causa animal, obrigado aí pela participação. Desculpa te cortar aí, viu, Rez? não, tranquilo. Obrigado, delegado, pela audiência. É uma honra aí ter ele com a gente também. E, Rafa, me fala uma coisa. Onde que deu o estalo? Falou assim, ó, vou entrar para a política. Da onde nasceu esse desejo? Porque você começou muito novo, eu sei que você sempre teve boas referências familiares, né, que estavam envolvidas com a política, mas onde nasceu, assim, no seu coração, qual foi o ato que falou assim, não, eu preciso representar a cidade de Campinas porque o povo está pedindo? Qual foi o fato que mais te marcou para você começar a sua carreira? Ô, Regis, bom, como você disse, né, meu pai para mim sempre foi uma grande referência. Meu pai começou no processo político em 1977. Eu nasci em 1981, ou seja, eu nasci no processo político. Meu pai foi administrador regional do então prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, também conhecido como Grama. Posso dizer com muita tranquilidade que foi o melhor prefeito da história de Campinas. E o meu pai foi administrador regional, foi vereador aqui na cidade, foi deputado federal. E tudo isso, o Regis, fez com que eu, né, fosse um reflexo, né, do meu pai. Pelo fato de acompanhar, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou filho do meio, né, eu sou o recheio. Né, então, dizem que o recheio é o melhor, né, é o mais gostoso. Não, é o mais velho que é. Então, eu tenho um irmão mais velho, o meu irmão Eduardo, né, que ele é engenheiro de telecomunicações, e tenho a minha irmã mais nova, que é tenente da Força Aérea, é militar, é da área de saúde, é da área odontológica, e eu ali no meio sempre acompanhei meu pai, sempre apegado ao meu pai, eu sempre acompanhei ele. Eu nasci na região do Ouro Verde, né? Então eu tenho grandes lembranças, né? Que meu pai ele ia para as reuniões elas aconteciam normalmente aos finais de semana por conta do trabalho da população naquela época, né? E até hoje, né? Assim, as reuniões políticas elas acontecem mais aos finais de semana. Durante a semana acontece, mas entre o processo político mesmo. Agora, reunião de bairro, reunião segmentada, acontece aos finais de semana. E eu pegava
a minha pipa ou bolinha de gude. Eu ia lá interagir com a molecada do bairro, onde o meu pai ia visitar. Eu era da região do Ouro Verde, então eu ia para os bairros. E ali eu começava a brincar com a meninada. E aí depois a reunião começava, meu pai me colocava do lado dele e eu ali fui aprendendo, convivendo com essa situação. Isso fez com que eu admirasse, né, todo o processo político, né? E isso me encantava. Eu montei uma entidade em 2000, na década de 2000, e fiz com que na região do Ouro Verde nós iniciássemos esse processo de atendimento às nossas crianças, atendimento às crianças mais vulneráveis. E aí foi dessa forma que o processo político eleitoral foi entrando dentro de mim, porque eu participava, né? Participava com meu pai, participava do processo político acadêmico, do processo político partidário, mas eu nunca tinha pensado, né, em ser candidato. Então, através da entidade, através dessas manifestações acadêmicas, partidárias, vieram vários incentivos, inclusive o incentivo familiar, e fez com que eu saísse candidato em 2004. Eu tive a oportunidade de ser o segundo vereador mais votado naquela época, um dos vereadores mais jovens da história de Campinas, né? Como eu disse, 22 para 23 anos, defendendo, né, uma maluquice à época, porque na visão dos políticos mais antigos, né? Poxa, mas como é que veio um moleque falar aqui que Campinas precisa ter mais rock, que precisa ter mais hip hop, que precisa skate. ter mais skate? Ou seja, era anormal tudo isso, né? E foi dessa forma, foi nessa pegada que defendendo esse tipo da juventude, né, a política em prol da nossa juventude, que nós fomos eleitos, e dessa forma que nós tocamos aí o nosso mandato e fomos. E hoje, né, eu tenho a grata satisfação de encontrar pessoas que falam: Rafa, lembra do nosso trabalho, mais rock, mais rap, mais hip hop, mais skate em Campinas? E é isso, né, Rez? Aí a gente vê que a gente não estava errado, nós não estamos errados em defender, né, um processo cultural, um projeto cultural para a cidade, para a nossa região, um projeto de esporte para a nossa região. E é isso. Então, tudo isso me encantou. Lógico que eu não, né, embora eu tenha uma grande referência no meu pai, naquilo que ele construiu como administrador regional, presidente de bairro, como vereador, como deputado federal, mas nós temos as nossas ideias, nós temos o nosso projeto, o nosso trabalho, e foi dessa forma que eu tenho construído aí ao longo dos nossos mandatos como vereador e também como deputado da cidade. Ô, Rafa, é muito bacana, né, a história. Eu lembro também que eu visitei a sua instituição, né? Eu acho que era Jovens do Futuro, não lembro o nome ao certo. Temos até hoje os Jovens do Futuro, viu? Jovens do Futuro, muito bacana, me inspirou bastante também para organizar uma instituição que nós tínhamos aqui na cidade, né, que era o Grupo Arja. E também, Rafa, o skate hoje, que é uma modalidade olímpica, né, que deu tantas alegrias para o Brasil. Naquela época que você falava de incentivar esse tipo de esporte, as pessoas olhavam com certo preconceito, né? Falavam assim, não, mas skate é coisa de marginal, é coisa de vagabundo, né? Hoje, e você mostrou que eles estavam... Lembro. Quem tinha um skate debaixo do braço era pichador, era marginal, era bandido, né? E hoje, justamente hoje isso. O esporte olímpico é o segundo esporte mais praticado no país. E o que trouxe mais alegria pra gente na Olimpíada, né, Rafa? Então, assim, o tempo ele mostra tudo, né? Então, hoje, quem no passado criticou, tem que buscar entender o porquê que você defendia isso no passado, né? Então, assim, é motivo de muito orgulho estar conversando com você. Eu lembro também, Rafa, que você era muito amigo do nosso saudoso Ângelo Perugini, né? Nutriu uma amizade muito bacana com ele. Eu lembro que quando ele conversava comigo, ele conversava com muito carinho, falando sobre você, falando sobre o futuro da cidade de Campinas, né? E a Covid-19, infelizmente, acometeu o nosso prefeito e nos deixou muito triste, né?
E essa pandemia acabou matando muitas pessoas. Eu queria que você fizesse um breve comentário do que você achou de como a pandemia ela foi tratada na cidade de Campinas, né? Eu falo isso da pandemia porque foi algo que me deixou muito triste aqui na cidade de Hortolândia, porque nós perdemos pessoas muito queridas, mas como você disse, né, às vezes não tinha um atendimento próximo, os hospitais superlotavam, ia muito para Campinas, vinha para Hortolândia. O que você avaliou da condução da cidade de Campinas na pandemia? Regis, antes de entrar nesse assunto pandemia, eu queria fazer um parênteses aí, uma observação. Né? Você falou do Ângelo, né? O Ângelo, né? Primeiro que eu tinha, né, uma grande referência, né, uma figura, né, excepcional, e o Ângelo, por incrível que pareça, né, a gente está falando aqui da história política, na época eu fui o segundo vereador mais votado, a minha primeira entrevista como vereador eleito foi junto com o Ângelo Perugini. Olha, que bacana. Imagina, eu tremia mais que vara verde, eu tremia. Foi com o Elton Pimenta. Toda vez que eu vou no Elton Pimenta, eu lembro desse episódio, né? Então, logo que passou a eleição, na semana que passou a eleição, o Elton Pimenta fez o convite a mim como vereador. Ele entrevistava um prefeito e um vereador da região, os vereadores mais votados, tá? E a minha primeira entrevista como vereador eleito foi com o Ângelo Perugini. E eu tremia, muito nervoso, e o Ângelo Perugini, menino, tenha calma, aquele jeito doce do Ângelo, um cara assim, com a experiência. Calma, menino, calma, que vai ter que ser tranquilo, eu tô aqui, vou te ajudar também. Né? Então, fazer essa referência ao nosso saudoso Ângelo Perugini, que agora eu tive a oportunidade aí, nós estamos nominando o trevo aí na cidade de Hortolândia como o trevo do Ângelo Perugini, fazer uma homenagem, né, que é uma pequena homenagem que nós fazemos a essa pessoa, né, que é um exemplo para todos nós. Mas, voltando aí no assunto da pandemia, Campinas sofreu demais. Né? E quando eu falo Campinas, né, nós tivemos o impacto em toda a nossa região metropolitana por conta da cidade de Campinas. Né? Campinas, por ser a nossa referência, a base da nossa metrópole, Campinas deixou muito a desejar. Né? Por falta de atendimento, por falta de estrutura, por exemplo, né? Eu fiz até uma denúncia na segunda onda da pandemia que nós tivemos aqui em todo o país. Nós tivemos aqui um hospital, né, de campanha totalmente abandonado. E Campinas vem sofrendo com a situação da saúde. Por exemplo, Rez, para você conseguir uma consulta aqui na cidade de Campinas, leva mais de 1 ano. Para conseguir um exame, mais de 2 anos. E a população, né, lógico, ela com razão precisa correr atrás dos seus problemas, e aí vai até Hortolândia, vai até Sumaré, vai até Indaiatuba, né, nos municípios que acabam, de certa forma, dando atendimento. E nós estamos sofrendo muito com isso. Sofremos no Hospital Ouro Verde, com uma organização social que, apontado pelo Ministério Público, a Vitale, que fez um desvio de mais de 40 milhões de reais. Como se não bastasse tudo isso, o atual prefeito quer terceirizar da mesma forma o pronto-socorro do Campo Grande, né? Entregando na mão de uma organização social denominada ISAC, que tem aí, teve busca e apreensão pela Polícia Federal, né? Também por desvio de recursos públicos. Ou seja, Campinas já sofre bastante. Né? E quando eu falo que Campinas precisa pensar, não na cidade de Campinas, mas pensar como região, exatamente por isso, porque nós precisamos entender que os nossos problemas, eles são únicos. E eu tenho defendido muito isso, né? A união dos municípios, a união dos prefeitos, a união dos hospitais filantrópicos. Eu tenho a grata honra, o Regis, de ser, né, o deputado estadual que mais investe
nos hospitais filantrópicos e santas casas. Bacana. Tenho uma afinidade muito grande com a federação, com a FEOSP, a Federação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas. Tem uma lei aprovada da obrigatoriedade da destinação do crédito da nota fiscal paulista das farmácias para os hospitais filantrópicos e santas casas. Eu tive a grata satisfação de participar do projeto Mais Santas Casas, lançado pelo governo do estado, que significou 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? Porque eu acredito, o primeiro passo, né, para que a população tenha uma vida digna é dando atendimento à saúde, dando qualidade de vida. E a qualidade de vida vem através do Sistema Único de Saúde. Agora, o município ele precisa fazer essa parceria. Nós temos aqui os hospitais, o Regis, eu me orgulho muito disso e todo canto do estado, né? Eu visito aí todo canto do estado, as prefeituras como um todo, e eu tenho orgulho, para mim é um orgulho dizer que Campinas é a terra da Unicamp, da Universidade Estadual, que é uma referência mundial, não só como universidade, mas como o HC, né, em saúde, o CAISM, o Gastrocentro, o Hemocentro. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que nós temos a segunda maior maternidade do país, aqui na cidade de Campinas, que é a maternidade de Campinas. Eu tenho o orgulho e a honra de dizer que nós temos o Boldrini, o Hospital de Combate ao Câncer Infantil, que é referência nas nossas pesquisas, no nosso atendimento ao câncer infantil. Eu tenho a honra e o orgulho de dizer que nós temos aqui o Sobrapar, através presidido pela querida doutora Vera Raposo do Amaral, que é uma referência na cirurgia crânio-facial, que é uma referência mundial. Crianças e pessoas de outros países vêm se tratar aqui no nosso Sobrapar. Nós temos o Hospital da PUC, que é uma outra referência, ou seja, Campinas tem tudo, né? Campinas, às vezes, perde pelo fato de ter uma gestão muito pequena, né? Porque não entende a necessidade dessa unidade entre os filantrópicos, o público, né? Mais as prefeituras da região, no entorno aqui da cidade, dos outros 19 municípios que compõem a nossa região. Nós temos aqui uma população de 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana. Nós temos uma população de quase 5 milhões de pessoas aqui na nossa região administrativa. Nós temos a Diretoria Regional de Saúde, através da doutora Mirella, aqui que faz um trabalho excepcional, mas que tem dificuldade com a prefeitura. E aí, nós vemos aí que todo esse processo de pandemia, pessoas morrendo, né, durante a pandemia, nós vamos começar, infelizmente, nós vamos sofrer novamente por conta do represamento, né, de atendimento, as faltas de atendimento nas cirurgias eletivas que foram canceladas durante o processo de pandemia. Nós tivemos aí o cancelamento de consultas, de exames. Tudo isso foi represado e que, consequentemente, né, agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo aí atravessar o fim da pandemia, né, se Deus quiser, mas nós vamos enfrentar tudo aquilo que ficou represado. As pessoas, a população que sofreu aí, que precisou de atendimento oncológico aqui na cidade, aqui na nossa região, ou seja, tudo isso foi represando, que agora, 2022, nós vamos sentir um reflexo. E aí, com tudo isso, reflete também na educação, que as nossas crianças ficaram literalmente sem escolas, né? Aí, nós temos aí todo investimento de infraestrutura que não aconteceu durante a pandemia, ou seja, o governo ele ficou escondido, né, literalmente atrás da pandemia. Eu estou correndo atrás da pandemia, mas o governo do estado, o governador não está investindo, o governo federal não está investindo, e tudo isso foi se escondendo,
e a população sofrendo. E esse represamento nós vamos, com certeza, sofrer agora, nesse momento de 2022. É triste, Rafa, quando o governo não assume a sua responsabilidade, né, de fazer com que a vida da população melhore, isso é muito triste para a gente. Eu queria deixar um abraço aqui também, Rafa, para todo mundo que está nos assistindo, né? Um abraço especial para o Ronaldo Reis, o Ronaldinho, grande amigo nosso que nós temos em comum, Carlos Ventura, o Basílio, Carolina Pontes, a Verica aqui de Hortolândia, o Bruno Marcelo, que é um amigo meu lá de Sumaré, que estou comigo, gente boa demais, a Karen Carolina, a Mariana, o Ralf, a Laisa, o Manuel, o Matheus Mota, enfim, Rafa, muita gente bacana aqui que está nos acompanhando. Eu percebi assim, que a audiência está bem bacana, bastante comentário, bastante curtida. E é uma oportunidade que nós temos de conversar com a nossa população, né? Se bem, viu, Rafa, que eu estou acompanhando bastante o seu trabalho nas suas redes sociais e eu tenho ficado muito feliz com isso, porque a gente consegue acompanhar o que você está fazendo no dia a dia, né? Desde a pauta que você entra no carro para falar o que você vai fazer durante o dia, até o final do dia que você chega e faz um resumo de tudo o que aconteceu. Então é bem bacana, a população gosta muito disso, né? De acompanhar o que o deputado está fazendo. Né? Foram muitos votos que foram confiados e esse trabalho de prestação de contas quase que diário é muito importante para que a população fique sabendo e acompanhando e fiscalizando o deputado que ela votou. Eu lembro que na última campanha aqui da Campinas de 2020, né? No primeiro turno eu estive junto com o Wilson Matos, que é um grande amigo, que gosta muito de você também, e pude acompanhar um pouco mais de perto o segundo turno ao seu lado aí. Eu vi a sua luta incansável, o tanto de votos que você teve foi muito, né? Infelizmente a máquina administrativa ela tem um peso muito grande, e às vezes é uma disputa desleal, né? Porque são muitos recursos empregados e pouco debate. Eu vi que você se propôs a estar na rua, fazer o debate, a conversar com a população. Então, eu acho que isso foi uma semente plantada para o futuro, né? E baseado até na sua luta, Rafa, eu queria destacar algumas aqui que eu achei muito importante, né? A primeira, que é um pouco da minha área, que hoje eu estou na Secretaria de Cultura, né, como secretária de Cultura, foi a luta pelo Projeto Guri. Eu queria que você contasse um pouco do que eu acompanhei. E para a gente que depende desses recursos, é muito importante. Eu queria que você contasse um pouco a sua luta. Olha, Rez, obrigado aí pelo carinho e, aliás, te agradecer de público aí a tua confiança aqui na cidade de Campinas. Você disse aí da dificuldade, nós enfrentamos uma máquina pública, né, que infelizmente usou a máquina em prol da cultura do outro lado, funcionários, com gasto mais de 100 milhões, que aliás nós estamos fiscalizando tudo de perto, né? Mas nós defendemos aí todos os projetos que são importantes aí para a cidade. Como a gente, né, falou aqui sobre saúde, quando eu dizia, né, que nós teríamos mais de 1.000 médicos para atender a população, são regras simples, né, Rez, que você pode muito bem trocar recolhimento de imposto por serviço prestado à população, né? Então, eu tenho conversado até hoje com os nossos médicos, com planos de saúde, né, que eu falava muito sobre isso. Vamos trocar os médicos, deixa de pagar ISS para atender a população. Faz uma troca, né? Faz uma troca. Assim, dessa forma, a gente conseguiria zerar zerar a fila de consultas, de exames, de cirurgias, enfim. E aí, na cultura também, né, a gente tinha um plano de governo para a cidade, mas falando da cultura de uma maneira geral, como deputado, logo que assumi, né, o governador João Dória, talvez ele não tinha o conhecimento, o Rez, e ele falou de acabar com o Projeto Guri. O Projeto Guri, né, para quem não conhece, é um programa de iniciação musical para as nossas crianças, jovens e adolescentes, que tem em todo o estado de São Paulo.
e foi anunciado pelo governo do estado como corte de investimento para fazer economia. Mas naquele momento eu falei, não, eu conheço o Projeto Guri, é um projeto muito importante, porque você tira jovens da rua, você tira os jovens da criminalidade, você tira os jovens do mundo do crime, né, para dar uma oportunidade para esses jovens, crianças, adolescentes. E foi aí que eu fui, né, foi meu primeiro posicionamento, né, de enfrentamento ao governo como deputado. Para mim foi uma experiência tanto, né, e que nós conseguimos demonstrar para o governo do estado a necessidade de manter o projeto Guri e, além disso, né, Rez, nós conseguimos fazer a ampliação de um projeto tão importante como esse, né, de dar oportunidade às nossas crianças. Então, esse foi o nosso primeiro posicionamento. Fizemos convocação do secretário de Cultura, o Saleitão, né? Foi um marco na Assembleia Legislativa, que eu protocolei um requerimento de convocação do secretário que nunca tinha acontecido na história da Assembleia, né? Porque eu estava inconformado com tudo aquilo, né? E entendo que, lógico, quando um governador ganha eleição, quando um prefeito ganha eleição, a primeira coisa que vem na cabeça dele, vamos cortar gasto, isso é natural e é extremamente necessário. Mas os cortes de gasto, eles têm que ser olhados primeiro para dentro do gabinete, né? Do gabinete do secretário, do governador, do prefeito, depois comissionados. É o segundo ponto mais necessário. E aí depois você vai analisando projeto a projeto, conhecendo, né? Precisa se conhecer, né, cada projeto de governo, e aí não é, né, porque o ex-governador que fez esse projeto. Não é isso. Né? Aquilo que é bom tem que continuar. Aquilo que é bom, né, tem que continuar. E esse é um projeto, né? O projeto Guri é um projeto extremamente interessante e necessário, e que o governador, o vice-governador entendeu isso, e graças a Deus conseguimos aí, além de manter o projeto Guri, ter um investimento maior aqui em todo o estado de São Paulo. Não, muito bacana, Rafa. Foi algo que ajudou muito a cultura, principalmente nesse momento que a gente entrou, que é de pandemia, né? A arte ela foi essencial para a manutenção da nossa sanidade mental, porque eu ficar em casa e se não tivesse algo para a gente distrair a cabeça, né? Cultura, música, arte, isso faz com que a gente consiga passar esses momentos de dificuldade com mais tranquilidade. Então, muito grato por essa luta aí que você teve com relação ao Projeto Guri. E uma outra coisa, assim, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para Hortolândia, que foi uma ação muito bacana que você fez com relação ao cartório aqui de Hortolândia, né? Eu sei que você está acompanhando isso, e para a gente, assim, pode parecer que fala assim, nossa, mas um cartório vocês não têm? Não, nós não tínhamos um cartório, a gente tem que ir para Sumaré ou Campinas, né? E para a gente isso vai significar, além da arrecadação, né, que vai melhorar da cidade, uma praticidade nos serviços, né? E resgata aquela questão de identidade da nossa cidade, de ter um cartório, de poder resolver tudo aqui na nossa cidade. O governador já tinha enviado para a gente um poupa-tempo, que ajudou muito, e agora essa questão do cartório. Mas eu sei que foi uma briga muito grande, porque há tantos anos que tentávamos e não conseguíamos. Foi só você entrar na briga e conseguiu, então tem uma coisa diferente aí. Ô Rez, bom, assim, primeiro dizer de um posicionamento, né, que eu acho que o Brasil é um país muito burocrático, né? Você há de concordar comigo, né? Eu acho que cartório no mundo todo só existe cartório em Portugal e no Brasil, né? Então é um processo burocrático, né? Você tem que reconhecer, né, a sua assinatura, você tem que provar que é sua mesmo, né? Ou seja, eu não entendo isso, mas tudo bem, é uma cultura do Brasil. Eu acho que a assinatura, meu pai sempre falou, meu avô, né,
que o fio do bigode vale mais do que uma assinatura, né? Mas, enfim, é a nossa cultura, o cartório está aí, é uma realidade, embora nós não concordamos aí com a existência do cartório, mas é algo que nós temos e que nós devemos aí conviver com isso. E Hortolândia, né? Hortolândia vivencia, aliás, ainda hoje, né? Vivencia essa situação. Você tem um imóvel na cidade de Hortolândia, você vende o seu imóvel e você vai passar escritura. Legal. Só que aí você tem que se deslocar para a cidade de Sumaré, né? E aí você recolhe o imposto, o ITBI, na cidade de Sumaré, e o imposto que deveria ser recolhido na cidade de Hortolândia é recolhido em Sumaré. E esse dinheiro volta em benefício para a população de Sumaré e não de Hortolândia. Então, nós fizemos aí todo um trabalho, Regis, de convencimento, mostrando as necessidades aqui da nossa região administrativa. Campinas tinha necessidade de 2 cartórios, né, que é o Ouro Verde e Campo Grande, que também conquistamos. Nós conquistamos aí o cartório de Hortolândia, um cartório de Jarinu, e agora nós conquistamos em Conchal e Artur Nogueira. Que bacana. Né? Então aqui nós estamos falando de 6 cartórios aqui da nossa região administrativa. E de que forma que nós fizemos isso, Regis? Há mais de 20 anos não existia projetos do Tribunal de Justiça para a Assembleia Legislativa solicitando a criação de cartórios. Mas nós fizemos um desenho regional mostrando a necessidade da nossa população, dos nossos municípios e, enfim, da necessidade da população em ter esses cartórios. E aí conseguimos, né, convencer, e aí doutor Geraldo, doutor Ricardo Anaf, né, que é presidente, corregedor, entenderam da necessidade da criação desses cartórios, e nós estamos trabalhando. Então, falando especificamente do cartório de Hortolândia, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui, que são de Hortolândia, nós conseguimos já o parecer favorável à aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Tivemos o parecer favorável, já foi aprovado, e agora, né, acabei de falar com o presidente há pouco, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinatari, e também com o deputado, grande amigo, o deputado Alex de Madureira, que é o deputado coordenador das pautas da Assembleia Legislativa, e falamos aí da inclusão desses 3 projetos, Campinas, Hortolândia e Jarinu, né? Então, se Deus quiser, ainda esse ano nós teremos a aprovação desses 3 projetos tão importantes. Depois, aprovando pela Assembleia, o Tribunal de Justiça vai abrir, né, o concurso público, e aí o cartorário presta o concurso público, aquele que for aprovado, ele faz um investimento na cidade. No caso de Hortolândia, ele faz um investimento aí na cidade de Hortolândia. Então é isso. Eu nada mais fiz, Regis, de me debruçar, né, sobre as necessidades jurídicas, a comprovação técnica, e conseguimos tudo isso junto ao Tribunal de Justiça. Eu acho que quando a gente se dedica, a gente consegue. Mas olha, foi muito empenho, porque a gente estava nessa luta há muito tempo, muita gente prometia, né? Vamos conseguir, vamos trazer. Era em épocas de campanha, o pessoal sempre falava isso. Você nunca falou e acabou fazendo, né? Mostrando que a atitude aí é muito mais importante do que uma promessa política. Então, a cidade de Hortolândia agradece. E também, Rafa, assim, por acompanhar muito seu mandato, eu vejo que você faz parte da Comissão de Transportes, né? E também está numa briga aí com relação ao aumento de pedágio, né? Então, quando eu vi que você estava na luta, eu já fiquei mais animado, porque é quase certeza da vitória. Mas a gente fica preocupado, porque a gente sabe que a gasolina está muito alta, a gente está enfrentando uma crise econômica sem precedentes no nosso país, e não pode aumentar, né, esse recurso para deslocamento, porque a gente acaba que
sem aquela lei de ir e vir acaba sendo cerceado pelo fato econômico, porque a gente não consegue sair de casa, né? Se não pela gasolina, pelo pedágio, enfim. Está dificultando essa transição, principalmente da nossa região aqui, que é bastante integrada, né? Eu vejo que você tem feito um debate interessante, sempre dentro do respeito, né? Preservando as questões técnicas, né? Não é um debate puramente ideológico, eu acho que isso é importante. Todo mundo tem as suas preferências políticas, a sua linha ideológica, mas o seu debate é muito técnico, né? Ele sempre é voltado para a melhoria de vida das pessoas, independente de lado, de direita, esquerda, e essa é um pouco a característica que a gente tem aqui dentro desse programa, que é o Via Democrática. Conversar, escutar todas as opiniões, né? E a gente aprende com todo mundo, Rafa, né? E eu tenho aprendido muito com você, e esse debate técnico que você tem feito sobre essa questão do pedágio, principalmente nessa parte em que as pessoas que menos favorecidas acabam sendo prejudicadas, você tem feito uma defesa muito bacana. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa luta, porque eu sei que isso contraria muitos interesses e de muitos poderosos, né? Tem que ter coragem para fazer esse enfrentamento. O Regis, assim, eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de enfrentamento, né? Eu acho que é obrigação nossa, né, como servidor público, né, fazer esse tipo de enfrentamento. E como presidente da Comissão de Transportes, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia, eu acho que a nossa missão é essa. Eu quero reconhecer aqui, né, que nós temos as melhores estradas do país, né? São Paulo, graças a Deus, nós temos aí uma qualidade de estradas que jamais vista em todo o país, que é uma referência e melhores que em outros países, né? Quando a gente pega a rodovia dos Bandeirantes, quando a gente pega a própria Anhanguera, embora nós temos um trecho aqui na nossa região com muita dificuldade, que é a região de Sumaré, aqui a SP-101, né? São regiões, né, que demandam investimento, mas nós temos, né, estradas com qualidade. Mas, em compensação, do outro lado, nós temos o pedágio mais caro do país, né? Nós temos um pedágio específico aqui, o resto que eu quero até citar, que é da Anchieta, de R$30. Esse é o pedágio mais caro do país. Quem vai ali para Santos, saiu de São Paulo, vai para Santos, né? Nós temos o pedágio mais caro do país, né? Eu entendo, né, que os investimentos eles aconteceram e só que nós pagamos por isso, né? Nós temos um imposto que já é pesado, né, que é muito elevado, que é o IPVA, né, que você paga. O IPVA é exatamente isso, o imposto dos veículos que nós pagamos é exatamente para a conservação das estradas. Lógico, aí você tem um serviço, né, melhor, que é as rodovias, pô, legal, não tem problema, eu não vejo problema, a população não é contra o pedágio desde que você tenha um bom serviço prestado. Agora, ter os pedágios com a tarifa que nós temos, isso é inaceitável, isso eu não posso aceitar, né? Então, para você tirar o veículo hoje de dentro de casa, você vai pagar praticamente R$7 o litro de combustível, você vai pagar até R$30 num pedágio, ou seja, isso não entra na minha cabeça, porque quando você tem um salário mínimo de R$1.000, como é que a população, né, como é que fica o direito de ir e vir das pessoas, como você disse, é um direito constitucional. Só que esse direito constitucional está sendo cerceado pelos preços do produto, né? Hoje o veículo ele se torna o objeto até de menor valor, né? Porque o tanto que você paga de combustível, o tanto que você paga de seguro, o tanto que você paga de IPVA, o tanto que você paga de pedágio, ou seja... Tá doido, muito caro. Não dá, ninguém sobrevive com tudo isso. Então, eu tenho feito esse enfrentamento, Regis, vou continuar essa luta, porque eu acho que o governo do Estado ele precisa fazer uma revisão dos nossos pedágios, né?
E aí, às vezes, assim, eu acabo recebendo crítica por isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não uso o pedágio todo dia. A grande maioria da população, né, ela não usa o pedágio, ela não paga o pedágio todos os dias. Isso numa viagem, às vezes, de lazer, numa viagem a trabalho, mas isso impacta na nossa vida diretamente. Porque quando a gente fala em pedágio, o alimento que chega até a nossa mesa, o remédio que chega até a farmácia, o insumo médico que chega até o hospital, ele vem, né? O preço vem embutido, né? Quando a gente fala no combustível mais alto, no pedágio mais caro. Então, por isso nós estamos aí trabalhando para fazer uma revisão de todas as concessões do Estado de São Paulo, né? Buscando aí uma redução de pedágios aqui. E eu, sinceramente, não vou me tranquilizar enquanto nós não conseguirmos um pedágio mais justo. Não estou aqui falando, vamos encerrar pedágio, São Paulo não precisa de pedágio. Precisa, nós sabemos que precisa da manutenção, né? Mas nós precisamos de um pedágio justo, onde a população tenha condição de pagar, né? Nós tenhamos um salário referente, com condição que o cidadão ele tire o seu carro da garagem, ele pegue a estrada, consiga pagar o seu pedágio, consiga pagar o combustível. Então é isso que eu tenho defendido. Eu acho que não é justo o que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo e no país de forma geral, porque quando a gente fala de combustível, o petróleo, o combustível, né, isso está acontecendo no país todo. A gente está vendo né, situações aí, quando ameaçou a greve dos caminhoneiros, aí a gente nós vimos postos de combustível aqui na nossa região cobrando quase R$10, R$9 o litro de combustível. Então isso no mínimo inaceitável, Regis. E vamos continuar nossa luta aí, cara. Rafa, coragem e força, porque eu sei que não é fácil fazer esse enfrentamento, mas você tem muita coragem, experiência, sua equipe também é muito preparada para isso, então isso credencia aí para essa luta. E Rafa, você é do mesmo partido do nosso prefeito aqui, né, do Zezé, uma pessoa que te admira muito, soprou para mim esses dias que está trazendo recurso para a saúde da cidade de Hortolândia. Ele falou assim, estou batendo lá na porta do Rafa para ele mandar recurso aqui para a saúde, para nos ajudar a fechar as contas de final do ano. E eu sei que você fez muitas coisas aqui para a cidade, principalmente na questão de recursos de emenda, né, Rafa? Você ajudou bastante a nossa cidade, nós somos muito gratos aí. Porque, assim, o que a gente imagina? Bom, o Rafa pode ser eleito só com os votos de Campinas. Então ele vai trabalhar só para Campinas. Mas não, foi o contrário. Ele trabalhou não só para Campinas, mas para Hortolândia, Sumaré e cidades da região. E a gente sabe que os recursos, eles são contados, não tem recurso ilimitado, né? E você sempre pensando em Hortolândia para contemplar, né? Eu sei que nossa cidade está crescendo, está evoluindo muito. O prefeito Zezé tem feito um trabalho muito bacana, tem ouvido bastante a população, tem atendido a todos e feito uma gestão muito bacana. Mas ele me soprou aí que quem vai fechar as contas no final do ano são as emendas do Rafa aí na saúde. O Regis, assim, primeiro reconhecer o trabalho do Zezé. Eu sou amigo do Zezé desde a época de vereador, né? É um cara que eu estimo e que, né, fico muito feliz, né, por ver o Zezé como prefeito dando uma continuidade no trabalho do nosso saudoso Ângelo Perugini, né? Eu fico feliz e orgulhoso, né, de ver um amigo como o Zezé de fazer o trabalho que está fazendo, mostrando competência, mostrando que ele, né, a humildade dele, né? Você conhece tanto quanto eu o Zezé, as pessoas que estão nos assistindo aqui, sabe tanto quanto eu, quanto o Zezé tem sido humilde, né? Ele poderia, não, agora a gestão é minha, né? O Ângelo, infelizmente,